Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, o primeiro Radinho de fevereiro, hoje é 2 de fevereiro de 2026, segunda-feira, sem passarinhos ao fundo. Eu poderia ter colocado, só para enfeitar um pouco a nossa conversa, mas, curiosamente, hoje eu não estou ouvindo nem os passarinhos, nem a construção. O que quer dizer... O que isso quer dizer? Ou que o mundo acabou, ou que eu fiquei completamente surdo. Talvez a segunda hipótese seja mais possível. Mas falemos aqui de fins do mundo. Alguns conteúdos acabaram se conectando meio que por acaso. Eu acho que vale a pena revisitar. Eu vou comentar com vocês aqui. E lembrando, quando eu era adolescente, eu lembro de ter lido um autor, que eu espero que vocês não tenham perdido tempo com isso, que se chamava Erich von Däniken, não sei se era um alemão, acho que era um alemão, não sei, um dinamarquês, sei lá de onde ele veio, e ele tinha escrito um livro que na década de 70 fez sucesso, que chamava Eram os Deuses Astronautas, e vários outros livros, eu li vários, tal, e a tese central dele é que a única coisa que explicava, sei lá, pirâmides, aquelas linhas em Nazca, Stonehenge, o que você imaginar, que o que explicava tudo isso eram visitas de alienígenas ao longo da história humana e só isso podia explicar por que as pirâmides maias têm estranhos símbolos. Eu achava aquilo fascinante e tal. Isso, obviamente, deu origem a esses programas de louco que passam, onde que é, no History, no Discovery, eu nem sei, né, alienígenas do passado e mil teorias sobre, sei lá, aliás... Recentemente alguém comentou que queria muito conhecer Machu Picchu e eu fiquei me perguntando se era um interesse arqueológico ou de repente alguma aura misteriosa que aquele lugar tem, apontando provavelmente para alguma origem extraterrestre ou para conhecimentos místicos perdidos e energias que, a gente hoje sabe que Machu Picchu não é nada disso. Machu Picchu foi construído por um príncipe inca, seja lá o que for, que tinha muito recurso, ele resolveu construir aquele negócio lá no meio do nada, né? Aquilo só conseguia funcionar porque ele tinha recursos infinitos, então ele importava um monte de coisa, importou artesãos, os melhores artesãos, fez lá, né, mais ou menos como o Mar-a-Lago do Trump. A hora que o poder e o recurso dele mais ou menos começou a acabar, aquilo foi abandonado porque aquilo era insustentável. Então a gente sabe o nome do príncipe, sabe quando que aconteceu, a gente sabe tudo, em nenhum momento entram discos voadores ou, sei lá, eu estou me lembrando aqui de uma visita há muito tempo a São Tomé das Letras e a ideia de que ali as energias telúricas se concentram em placas, sei lá, capacitoras. Não é simplesmente isso. É perfeitamente compreensível, faz parte da história do Império Inca por ali. Eu estou falando aqui de cabeça, eu vou ver se na descrição do episódio eu dou um link para alguma que explica um pouco melhor essa história, melhor do que a minha própria memória. Mas eu estou contando essa história toda porque, por coincidência, na semana passada, eu comecei a ler um artigo que era um review, era um jornalista comentando de um livro sobre a Ilha de Páscoa. Eu lembro, eu era adolescente, eu era fascinado por aquelas esculturas, aquelas cabeças. Eu lembro de ter feito uma em massinha de modelar, que eu tinha um super carinho, eu tinha achado que tinha ficado maravilhoso. Isso deve ter no lixo, debaixo de toneladas de lixo, provavelmente hoje. Mas, pois bem, Ilha de Páscoa, Ilha da Páscoa, o que explica. E aí o que é interessante, eu sabia isso mais ou menos, você provavelmente também, que existem várias histórias em torno da Ilha da Páscoa. A Ilha da Páscoa era uma civilização que acabou porque eles não souberam explorar os recursos e eles praticamente cometeram ali um harakiri, um suicídio, um seppuku, né, um sepulcro civilizacional, e isso, na verdade, a gente tem que, é uma lição para o Ocidente, porque o Ocidente pode eventualmente se auto-extinguir. Essa é uma das ideias. Uma das outras ideias que, infelizmente, graçaram no século passado é que, sei lá, quando, né, se você vai hoje lá visitar a Ilha de Páscoa, tem nativos, ainda tem nativos, eu nunca fui, né, mas que aqueles nativos ali, não foram eles que fizeram, não, na verdade, acho que teve, esse sim, acho que era um dinamarquês, era um cara desses assim, aventureiros, né, carismáticos, o cara publicava suas próprias coisas,
né, mais ou menos um influencer do século XIX, começo do século XX. E ele publicava várias coisas sobre esses mistérios civilizacionais e tal, e a teoria dele para a Ilha da Páscoa é que, veja, não são esses caras que estão aí hoje, não. Essas esculturas, elas foram provavelmente produzidas por gente que veio de outro lugar. Ele não falou em alienígenas ainda, mas ele falou, pode ter sido, sei lá, gente que veio da América do Sul, ou mesmo da América do Norte. Num certo momento ele imaginou que era uma raça especial, que obviamente era loira de olho azul, como ele, né? Uma extrema coincidência. E aí eles citam também que uma figura que acho que é muito importante para os místicos, para os esotéricos, que é Madame Blavatsky, que é uma Madame Bravata, né? Porque imagina, é uma impostora de altíssimo nível que inventou toda uma série de disciplinas esotéricas tal. Ela dizia que, na verdade, aquilo era testemunha de uma raça de gigantes que veio não sei de onde, eu já esqueci o nome, é um lugar fictício, e que teria desaparecido essa raça de gigantes, uma outra espécie, não é? Então, várias teorias dessas um pouco malucas, que na verdade eu acabei puxando conversa com o ChatGPT até para tentar conectar um pouco as coisas, porque eu já tinha ouvido histórias parecidas, não é que de repente quando os europeus descobrem na África os bronzes Ifé, que são esculturas em bronze absolutamente magníficas, né, feitas pelo povo Ifé, não é, na África, são super naturais, são super realistas e muito melhores do que era produzido na Europa no momento paralelo, não é? Então os europeus falaram, não podem ter sido os negros, imagina, os caras não sabem nada, os caras não têm a menor vocação para isso provavelmente foram fenícios, não, provavelmente foram portugueses, não, provavelmente não falaram em alienígenas naquele momento. Aí também tem os bronzes de Benin, uma história muito parecida, né? Ninguém admitia que os africanos tivessem desenvolvido aquele trabalho artístico extraordinário. Eu vou dar uns links aqui porque são peças espetaculares. As peças de Benin e as peças Ifé são de tirar o chapéu. Eu adoraria ter, aliás, tem uma réplica para vender no Museu Britânico de uma dessas cabeças Ifé, mas custa uma fábula, mas é linda, né? A cabeça provavelmente de um príncipe, né? Maravilhosa. E também tem uma história que essa eu descobri mais recentemente, que no Zimbábue existem ruínas de construções em pedra com muralhas de quilômetros de comprimento e metros de altura. E, de novo, os caras falam, não, esses caras aqui vivem em tendas, vivem em coisa de barraco de, sei lá do que, de lama com capim, não foram eles, certamente foram povos que vieram de algum outro lugar e que depois foram embora. E tem também essa aura que parece ser também irresistível, de pensar em civilizações perdidas, Atlântida, não é? Civilizações perdidas aqui e acolá, os maias, a civilização perdida dos maias. Então vamos por partes. A primeira questão já que eu falei dos maias, a civilização, os maias continuam lá. Não sei se vocês sabem, né? Aquela sofisticação toda em algum momento destrambelhou. Não é, mas não é que os caras desapareceram numa toca, né? Não é que os caras foram sequestrados por um disco voador. Não, eles estão lá e eles enxergam uma continuidade na sua própria história, né? Eles se consideram descendentes. A mesma coisa do Peru também. Cadê os incas? Eles viraram, sei lá o quê, energia pura, né? Não viraram. Na verdade, os caras, na verdade, muitos morreram por conta de doenças e dominação, escravização e tal. Então, a primeira questão é que a gente tem um certo fascínio por esses grandes mistérios. A gente já comentou aqui no Radinho extensivamente sobre o mito de Atlântida, que é uma completa falácia, porque o único registro que você tem dessa história, não existe nenhum outro, é de Platão. A primeira vez que alguém fala de Atlântida é Platão. E Platão, ele conta essa história... e ninguém tinha contado antes, e ninguém tinha contado ao mesmo tempo, mas ele inventou essa história, porque ele queria marcar um ponto. Ele queria marcar um ponto sobre, sei lá, o risco que existe de repente, civilizações avançadas terminarem por, sei lá, estupidez, né? Obviamente ele tinha a receita anti-estupidez, que obviamente era a filosofia dele, que infelizmente também não salvou ninguém até hoje. Mas voltando, então Atlântida é uma ficção
criada pelo Platão. Ele inventou, assim como, sei lá, o cara que inventou foi o Thomas More que inventou a Ilha de Utopia, né, aquele outro que pensou na ilha de Lilliput, do gigante, do povo pequenininho. Foi uma invenção, foi um recurso retórico. Né? Não tem nenhum vestígio nem em narrativas, mitos antigos, mas essa ideia, curiosamente, que é a palavra-chave do radinho, né, ela acabou ganhando vida e virou, sei lá, um monte de gente procurando e um monte de gente imaginando e várias, sei lá, regimes completamente totalitários e delirantes, tentando dizer que, na verdade, eles são descendentes dessa civilização superior que, infelizmente, desapareceu. Então, portanto, Atlântida, que Platão inventou, não tem a menor, esquece, tira tudo isso do seu cérebro, né, nunca mais leia nada a respeito, porque não tem um raio de um fundamento. Ok, ponto, volta. Mas falemos aqui novamente, então, da Ilha da Páscoa. Hoje, pesquisas mais modernas, levando em conta genética, levando em conta datação, levando em conta entrevistas com sobreviventes, etc, etc e tal, que ainda se lembravam das histórias anteriores, o DNA do povo que está na Ilha de Páscoa é essencialmente polinésio. Tem um ou outro ali com um pouco de DNA da América do Sul, mas é pouco, talvez tenha a ver com invasões que a gente já vai comentar. Perdão, fazer uma pequena pausa para limpar a garganta aqui. E foi bom também que eu acabei me lembrando que eu lembro de ter visto alguma coisa sobre o Kon-Tiki, que é quando eles tentam construir uma embarcação que vai refazer uma embarcação usando técnicas ancestrais de navegação, que vai conseguir chegar nas ilhas do Pacífico e tal. Isso, em princípio, era para provar uma tese completamente falsa de que os caras não teriam vindo de algum outro lugar. Então, não, eles vieram da Polinésia usando canoas e chegaram lá, o pessoal da Polinésia se espalhou pelo oceano todo, né? Eles chegaram lá e não é que eles encontraram um universo luxuriante, um paraíso perdido cheio de natureza exuberante. Não, a ilha era meio miserável. Certo. A gente já comentou aqui, inclusive, que num certo momento, o que talvez tenha provocado a ruína ecológica da ilha é que talvez na embarcação deles eles tenham trazido ratos, um tipo específico de rato, e o rato descobriu que os brotos das palmeiras eram muito gostosinhos, então os ratos fizeram uma rapina total, e isso acabou comprometendo o desenvolvimento natural da natureza ali da ilha, né, por simplesmente uma espécie invasora, mas não uma espécie do espaço, ratos. Mas de qualquer maneira, esses caras chegaram lá e foram descobrindo maneiras de subsistir. A ilha era pobre, o solo era pobre, mas eles foram desenvolvendo uma agricultura sustentável, eles foram desenvolvendo técnicas de pesca, de construção, e foram lá e construíram aquelas esculturas. Hoje a gente sabe que não precisa de nada excepcional para levantar um troço daqueles, é só coordenação entre pessoas, né? E em algum momento a coisa ficou mais complicada. Esse algum momento, vamos lá. Mas é interessante porque esse artigo narra que os primeiros europeus que tiveram contato, em nenhum momento eles vieram com hipóteses mirabolantes. Né? Acho que em 1700 e pouco começa a chegar lá holandês, espanhol, francês, um monte de gente vai parar naquele pedaço ali e vão narrar que, olha, tem aqui um povo que vive, olha que legal, os caras plantam, os caras sobrevivem, tem essas esculturas, mas ninguém naquele momento estava com aquela postura de 100, 200 anos depois, de achar que só o homem branco tem o poder de fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada. Não, até que eles foram mais humildes, não é? E aí o que acontece é que num certo ponto da história, no século XIX já, o Peru estava com muita dificuldade de levar adiante o seu modelo colonial, porque estava aumentando internacionalmente a pressão contra o tráfico de escravos africanos. Né? Não vai dar para importar mais gente da África, o que a gente faz tal. E aí, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o pessoal aqui dessas ilhas da Polinésia, entendeu? Pega uns caras lá, traz aqui para trabalhar, forja uma assinatura num contrato, imagina, tira o cara da Polinésia, mostra um contrato em espanhol, bota o dedão aqui, pronto. Você não é um escravizado, agora você tem um contrato qualquer. Então, trouxeram, nesse esforço de diversificação, né, pivotando a economia peruana,
eles simplesmente sequestraram, raptaram, mataram milhares de habitantes da ilha. Já foi um baque, né? Depois o pessoal se escondeu, saiu correndo, nunca mais confiou em ninguém, mas teve esse primeiro momento. Teve uma reação da comunidade internacional, mesmo ali no Peru, onde já se viu fazer um negócio desse, aí resolveram devolver alguns para a ilha e devolveram gente, doente de sarampo, varíola, até coisas que, obviamente, essa população não tinha a menor imunidade pronta para isso. O que aconteceu com grande parte das civilizações aqui da América Latina e também da América do Norte, uma mortandade por conta de contágio, né? Por falta de completas, não tem, é uma bomba atômica em termos de imunológica, não tem, ninguém estava preparado para isso. Então, pronto, então a gente teve os primeiros viajantes que chegaram ali, relataram, mas não levaram muito a sério, saíram fora, aí não tinha muito o que fazer com aquilo, o Peru resolve escravizar os caras e num certo momento o Chile, não, se não me engano foi o Chile, não, foram acho que 2 empreendedores, né, sempre gente boa, com ideias maravilhosas, resolveram transformar aquela ilha numa produtora de ovelhas. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar um monte de ovelha lá, e o modelo econômico business model agora da Ilha de Páscoa é ovelha, e não precisa dizer que, obviamente, as ovelhas eram muito bem tratadas, enquanto a população local era coitado, vivia à míngua, por assim dizer. Então, eu vou dar o link para o artigo, é muito interessante, porque ele vai contar de uma pesquisadora inglesa que passou a vida inteira lá, tentando resgatar a verdadeira história. Eles contam dessas hipóteses completamente racistas, né, mirabolantes, né, e também, obviamente, colonizadoras, né, sobre o que aconteceu ali, mas é legal a gente expandir isso um pouco mais, porque isso está dentro de um contexto do século XIX, que é um contexto de narrativas que vão tentar justificar o que a conquista e a subjugação, né, por forças imperiais. Então os caras vão chegar na África e vão falar, olha, não, aqui esse povo todo, imagina, eles estão na pré-história, esse povo todo não tem a menor esperança, então nós como homens brancos, nós vamos trazer aqui a luz da civilização, a luz do cristianismo, não é? E, curiosamente, vamos ficar muito ricos com isso e eles não necessariamente, vão continuar na miséria. Né? Então, tem toda uma tentativa aí de você construir narrativas o homem branco tem essa missão, não é? E só isso explica, aí você tem que arrumar alguma desculpa completamente delirante para explicar como no Zimbábue você já tinha núcleos urbanos bastante desenvolvidos, como ali na região que hoje é a Nigéria, tanto a Benin, o Ife, você tem ali artistas que são melhores que os artistas da Renascença. Como é que você vai explicar que de repente as pirâmides do Egito, ou seja o que for, né, você vai ver, porque, não, olha, eu estou vendo os egípcios aqui, eles não são capazes disso. Alguma coisa aconteceu, foram alienígenas, porque veja, esses caras aqui estão, imagina, numa situação muito precária. Então, mas na verdade não, né? Nada disso é real, né? Existe continuidade, não existem rupturas extraordinárias, não existem civilizações que de repente explodem, né? E aí, para completar, acabou aparecendo para mim hoje, o Google selecionou para mim, o Google não, acho que foi no YouTube, um canal que eu sigo da BBC, eles resgataram um documentário de uns 10, 15 anos atrás, é mais ou menos isso, não, 20 anos atrás, faz mais, mostrando um sítio arqueológico, na verdade são vários sítios arqueológicos nos Estados Unidos, que são sítios muito intrigantes, que deixaram muita gente também, assim, dando tratos à bola para explicar o que estava acontecendo ali. Ele está falando de um sítio que chama Mesa Verde, é assim mesmo que chama em espanhol, Mesa Verde, e fica, já esqueci, não sei se é no Arizona, acho que é no Colorado, América Profunda, eu não sou um grande especialista em geografia. Mas o que acontece, essa é um paredão de rocha, um paredão, você está andando, de repente tem um abismo, tem um penhasco lá para baixo, só que na parede do penhasco tem ali uma reentrância, está um pouco como se fosse escavado, e ali tem construções, casinhas, torres circulares, predinhos, estão super preservados, está super preservado, parece um vilarejo, e
pensa só, veja, a hora que os caras descobriram isso, foram os cowboys que descobriram. Falaram, o que está acontecendo aqui? Porque os nativos que a gente conhece, fala aí, Navarro, qualquer um deles, eles vivem em tendas que são, você desmonta e monta, né? Como assim tem essa presença aqui de uma coisa que é sedentária, que é uma coisa construída, né? Que aliás provavelmente muito mais bem construída que as cidadezinhas do Velho Oeste na época e tal. Então pronto, surgem inúmeras teorias sem pé nem cabeça, essa é uma civilização perdida, o nome que era dado para esse povo era Anasazi, que é uma palavra indígena para, sei lá, civilização perdida, que hoje, felizmente, é uma palavra descartada porque ela é preconceituosa, porque ela não reconhece o quê? Que não foi nada misterioso, os descendentes, porque aparentemente sumiu todo mundo, ninguém sabe onde foram parar, certo? Isso é uma falácia, porque são os antepassados dos Hopis, são dos índios Pueblo. Você tem várias culturas presentes hoje ainda nos Estados Unidos que são descendentes diretos daqueles caras. A questão é, o que aconteceu? Eles emburreceram subitamente, né? Não sei. Descobriram o TikTok, aí resolveram, né, não construir mais nada. Não, a questão é muito mais profunda do que isso. Porque, veja, essas construções, e tem um monte desses vilarejos espalhados por tudo quanto é canto ali naquela região dos Estados Unidos, todos eles feitos com tijolos, escadas, poços, coisas subterrâneas, é bem bacana. Eu adoraria visitar se os Estados Unidos não tivessem virado uma república das bananas com um autocrata que provavelmente não vai me deixar passar da fronteira. Mas o que aconteceu ali não é que aquilo é uma civilização que ao longo do tempo foi daquele jeito e deixou de ser e desapareceu. Não, são os mesmos povos que estão lá até hoje, mas que em um certo momento, provavelmente 1000 anos atrás, alguma coisa como essa, um pouquinho menos, né? E aliás é mais ou menos engraçado que é mais ou menos a mesma época da Ilha da Páscoa, mais ou menos a mesma época do Zimbábue, e não estou falando aqui de alienígenas, tá? É só para dizer que isso não são culturas que têm 25 mil anos, não, coisas que aconteceram relativamente recentes. Mas alguma condição climática, ou talvez alguma condição social, fez com que os caras resolvessem inventar um novo modo de viver, né, mais protegido, né, porque se você tem uma vila praticamente de alvenaria, né, na beira na parede de um penhasco, digamos que é mais difícil de você ser atacado, mas pode ser também por uma condição de seca, de repente não valia mais a pena ficar indo de lá para cá, fica onde está, vamos criar um modo de vida sedentário para sobreviver. E o que tudo indica é que num certo momento as condições mudaram de novo, e aí não fazia mais sentido viver daquele jeito, os caras vão viver de outro. O que demonstra uma coisa que é muito interessante, e eu vou dar um link aqui para a conversa do ChatGPT, sobre o contraste entre a postura ocidental, que é de chegar, explorar ao máximo, persistir, manter estabilidade, não desistir, etc. e tal, versus uma cultura aborígene, né, nativa, que é de adaptação. Né? Num certo momento não faz mais sentido você viver do jeito que você estava vivendo, aí você inventa um outro jeito de viver, esse jeito de viver vai durar um certo tempo, chega num certo momento, cara, não vale mais a pena e simplesmente você muda, né, pivota, por assim dizer, de modo de vida, mas continua sendo, não é uma disrupção, né? É simplesmente adaptações ao longo do tempo. Né? De repente fazia sentido num certo contexto ambiental, econômico, sociológico, sei lá o quê. Né? Mas depois, cara, deixa para trás, não faz mal. E isso talvez para ocidentais seja aquela coisa, não, eu não desistir jamais, né? Abandonar jamais, temos que continuar insistindo, esse que é o verdadeiro herói. Os caras estão andando, né, para esse tipo de postura. Não é? E isso me faz pensar o que já está acontecendo, sobretudo nos Estados Unidos, em que algumas regiões que estão sendo massacradas sistematicamente pelas mudanças climáticas, ao invés das pessoas desencanarem, cara, não dá mais para viver aqui, desencana, vamos embora, né? As próprias companhias de seguro não querem mais fazer seguro, botam um seguro num preço proibitivo, né? Ao invés das pessoas botarem o chapéu na cabeça e reconhecerem que ok, foi bom enquanto durou e agora é melhor a gente se preparar para o pior,
Não, as pessoas voltam, voltam, voltam. E até a gente já comentou aqui, não sei se eu vou conseguir recuperar esse link, de um vídeo muito interessante do canal Weather, que aliás eu apoio, aliás como 15 super raríssimos apoiam o Radinho regularmente, né, eu apoio uma série de canais por aí. Né? Aliás, se você está testando o aplicativo do Radinho, que se você quiser instalar é facinho, instala em qualquer Android, iPhone, PC, Mac, tanto faz, entra em radinho.com/radinho, vai carregar uma página web, aí você vai lá no menu do próprio navegador e fala salvar como ou instalar como aplicativo, ponto. A última versão eu coloquei um botãozinho lá, apoia o Radinho, para quem quiser, como esses 15 super raríssimos, né, apoiar ou ajudar o Radinho a pagar as contas, porque o Radinho não é monetizado, não tem propaganda, não tem nada, só eu falando, sou eu aqui fazendo tudo sozinho, hospedagem, publicação, programação, edição, tudo, né? Mas voltando aqui, perdão, acabei engasgando aqui. Se você entrar, por exemplo, no radinhodepilha.com, que é o site original, que é o que eu vou fazer agora, você pode fazer uma busca, eu vou fazer essa busca ali pelo Weather, que é esse canal, e ver se eu consigo compartilhar de novo com vocês. Eles têm uma reportagem bárbara justamente sobre um paradoxo. Algumas regiões dos Estados Unidos estão se tornando inabitáveis por conta das mudanças climáticas, da crise climática, estão ficando quentes demais, estão ficando sem água, mas curiosamente as pessoas estão mudando para lá feito umas loucas. Perdão, tive que limpar a garganta novamente, acho que esse final de semana eu falei demais e isso a conta está chegando aqui, mas voltando, porque em outras cidades o que está acontecendo é a gentrificação, né? As cidades, mais ou menos como São Paulo, né? Só estão construindo condomínios de luxo, prédios de luxo, não sei o que de luxo. Agora acabei de ver aqui um novo lançamento imobiliário em São Paulo com apartamentos que vão custar 25 milhões e tal. Aí o que acontece é que as pessoas não têm para onde ir e acabam indo abraçando o diabo, acabam indo para o inferno e isso não faz sentido, né? Se o lugar já está ficando absolutamente sem futuro nenhum, por que que a gente vai ser cabeçudo? A gente tinha que olhar lá para o povo pueblo e falar, meu, ok, deu, agora eu vou viver de outra maneira por aí. Eu achei essa história toda profundamente interessante porque mostra várias coisas aí. Primeiro, a tentação que a gente acaba caindo dessas histórias que envolvem algum tipo de mistério secreto, alguma coisa que ninguém quer que você saiba, mas quando você vai ver são histórias prosaicas, são histórias humanas, são histórias concretas, não tem nenhum tipo de intervenção extraterrestre, metafísica, não tem, você explica, não tem grandes mistérios. E muitas vezes são questões ligadas também à questão ambiental, à questão de sobrevivência, não tem grandes mistérios. Em segundo lugar, acho que evidencia essa arrogância, essa soberba, né, da raça, eu não gosto da palavra raça, é uma palavra ruim, mas dessa cultura ocidental que vai dizer que só ela é dona de alguma visão vencedora de futuro, ainda mais quando eles vêm do Vale do Silício, não é mesmo? Então, essa arrogância, essa soberba, essa dificuldade em aceitar, né, que modos de vida, que outras culturas diferentes possam trazer inovação, trazer lições, essa arrogância a gente percebe hoje, é só abrir o LinkedIn, é só abrir qualquer coisa. Né? A gente vê isso em toda parte. E já que a gente está falando aqui de construções impressionantes, né, arquitetura misteriosa, eu vou comentar aqui de obras, por assim dizer, na Caatinga brasileira, que podem ser vistas do espaço. São obras colossais, né, de uma engenharia extraordinária que cobrem 200 milhões como é que é? 200 quilômetros quadrados, perdão, e que envolvem milhões e milhões de cupinzeiros. Cupinzeiros que ali na Caatinga podem ter 2,5 metros de altura, mais ou menos 9 metros de diâmetro, é uma coisa absolutamente colossal. E se você pegar toda a engenharia ali de deslocamento de terra, quanto que tem ali construído, é 4.000 vezes mais que as pirâmides. E vamos lembrar, a pirâmide não foi feita por escravos, não foi feita por alienígenas, foi feita por egípcios e a gente sabe disso, o resto é maluquice. Né? Mas por que eu estou contando essa história?
porque cupins talvez sejam os maiores engenheiros do planeta. Você tem cupim para tudo quanto é lado, você tem cupinzeiro que tem, sabe, 8 andares de altura, 30 metros de altura, que tem 1000 tubulações e usos da diferença de pressão do ar para manter a temperatura constante, né? Você tem inúmeras soluções que os cupins desenvolveram ao longo de muito tempo. E veja, o cupim não tem engenheiro, não tem estrutura hierárquica, não tem, sei lá, métodos, sei lá, Lean, não tem nada. São criaturas sociais, ou chamadas eusociais, que desenvolveram maneiras ali de conseguir feitos inacreditáveis de cooperação, muito próximas às formigas. Formiga também é muito parecido. Mas, pois bem, esses cupinzeiros da Caatinga, que eu nunca vi de perto, não é? Eles são feitos simplesmente extraordinário. E aí, quando você olha o cupinzinho, cara, como é que esse cara fez isso sozinho? É um bichinho horroroso. Os cupinzeiros são feitos basicamente de terra, saliva daquelas criaturinhas e cocô daquelas criaturinhas. Né? E os caras constroem, é como se a gente fizesse alguma coisa que tivesse 300 metros, pega o Big Bang e multiplica por 300, proporcionalmente é isso. Né? Mas o que é mais interessante aqui é que os cupins, do ponto de vista evolutivo, isso a gente consegue saber hoje, eles são primos das baratas. Em algum momento, lá para trás, voltando no tempo, tinha um ancestral comum, tanto das baratas. As baratas hoje vivem em pequenas famílias, né? Não são criaturas solitárias, vivem em pequenas famílias. Em algum momento bifurcou, porque acho que uma baratinha lá descobriu que uma maneira de você se alimentar e viver era com madeira podre. Não é madeira podre, que não é uma dieta lá muito rica, mas é bem seguro, você fica dentro da madeira podre, ninguém te enche o saco, é uma beleza, né? E aquelas baratas que resolveram apostar na madeira podre foram evoluindo e se tornaram cupins. Mas é uma evolução curiosa pelo seguinte, não é que elas ganharam uma sofisticação extraordinária. Na verdade, se você pega o genoma de um cupim e o genoma de uma barata, o genoma de um cupim é mais simples. Ou seja, a evolução da barata para o cupim implicou em perda de características. Que perdas? Várias, né? Porque a dieta era muito mais simples e tal, mas uma das perdas tem a ver, inclusive, se os cupins são monogâmicos ou se eles são... salve-se quem puder, porque barata, a fêmea reproduz, uma cruza com um monte de macho, não é um problema. Né? Mas então eles mostram ali que pequenas mudanças que foram, na verdade, simplificando o genoma das baratas, fizeram que por exemplo, o espermatozoide de um cupim, ele não tem aquela caudinha, aquele flagelo que fica ali turbinando o bicho para chegar antes dos outros. Não, normalmente esse motorzinho atrás de um espermatozoide é justamente comum em espécies que são poligâmicas. Por quê? Porque, vários machos cruzaram com a fêmea. Qual que realmente vai conseguir engravidar? Qual que vai conseguir levar adiante o seu próprio genoma? Então, meu esperma tem que chegar primeiro, meu espermatozoide tem que chegar primeiro, então, naturalmente, desenvolve esse motorzinho para o meu espermatozoide chegar antes dos outros. Agora, o cupim não tinha essa pressão, desencanaram dessa história, né, e resolveram viver uma vida um pouco mais modesta. Então, eu achei muito interessante porque, bom, primeiro, eu nunca ia imaginar que cupim e barata têm algum parentesco. Em segundo lugar, evolução não é simplesmente cada vez mais coisas e mais coisas. Não, às vezes é olhar para o que você não precisa, né, e desenvolver outros modos de vida que são mais sustentáveis, que têm recursos menores, que são mais simples. E vejam, eu não sei como é que anda as baratas em termos de sucesso planetário, mas os cupins vão sobreviver a nós com muita tranquilidade, né? Assim que aí você fica pensando qual é a espécie superior afinal, aquela que pôs o planeta a perder, né? E que está simplesmente eliminando as nossas chances de qualquer progresso futuro, ou de repente essas criaturas como as formigas, os cupins, que desenvolveram mega cidades, que desenvolveram mega estruturas, que desenvolveram mega projetos e que estão fazendo isso de uma maneira mais bem sucedida do que, sei lá, os nossos projetinhos humanos que estão saindo tudo pela culatra. Raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor. Bem-vindos a fevereiro. Um grande abraço e até amanhã.